tarde, meu nome é Bárbara, sou psicanalista. Hoje eu vou estar pensando aqui junto com vocês, porque mulher pensa demais, a questão justamente do pensamento versus a ação. Por que é tão difícil a gente colocar todas essas nossas reflexões, todos os nossos pensamentos no campo da praxis? Como é difícil mudar o vício que a gente tem em ficar ali martelando o pensamento e às vezes até ruminando pensamentos que não te traz nada de bom. Como lidar com essa questão da ruminação dos pensamentos? Porque pensamos demais, porque as mulheres pensam demais, né? Os homens, eles pensam também, mas eles têm lá suas caixinhas de pensamento, de ação, de desligar, de não pensando em nada. Quando eles perguntam o que que está pensando, ele responde, não estou pensando em nada. É verdade, eles têm esse poder mágico de não pensar em nada. Diz os filósofos que ninguém para de pensar, as pessoas pensam o tempo todo, penso, logo existo, mas às vezes pensar demais atrapalha a nossa ação, a nossa praxis, o nosso próximo passo. A gente pensa e acaba gastando toda a energia psíquica, toda a nossa economia psíquica no pensamento. E o pensamento, ele acaba ocupando um espaço muito grande nos nossos mecanismos de ação. Então, como focar, inclusive os nossos pensamentos, e não é nem focar, como sublimar esses pensamentos para uma ação, para que ele não fique só no campo da elaboração, da reflexão, mas sim ele saia desse campo da reflexão e comece a entrar no campo da praxis, no campo da ação. O primeiro passo é identificar que você pensa demais e age de menos. Identificado que você pensa demais e age de menos, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a agir. Pelo menos a partir de um pensamento. Por exemplo, você tá achando que você tá com o seu corpo que não tá legal, que você tá gordo, ou que você tá achando que seu corpo de alguma maneira não tá legal. Ao invés de você só ficar pensando, nossa, eu preciso fazer exercício, começa a dar uma volta no seu quarteirão. Começa a aumentar essas voltas consecutivamente. Você vai começar a agir. Paga 10 polichinelo. Depois começa a fazer, se você é menina, começa a fazer ginástica íntima. Começa lá com os pequenos movimentos, depois vai aumentando. Começa a ter uma consciência daquilo que você pensa versus aquilo que você faz. Aquilo que você pensa versus aquilo que você faz toda a diferença. Por quê? Porque se você ficar só no campo da reflexão, você já pensou bastante sobre o assunto, mas não fez nada sobre ele. Começa a dirigir o foco da sua energia psíquica agora para pequenas atividades. Troque, por exemplo, a mão que você escova o dente. Você escova o dente com a mão direita, faça com a esquerda. Você é destro. Se você é ambidestro, o contrário. Começa a fazer pequenas coisas. Se você levanta do lado esquerdo, começa a levantar do lado direito. Troca o lado, se você é uma pessoa casada. Troca o lado da cama com o marido. Se você dorme só de um lado, começa a dormir do outro lado. São pequenos exercícios que vão mudando a neuróbica cerebral. E essa neuróbica faz toda uma diferença. Se você abre, por exemplo, a porta do seu carro com a mão direita, abre com a esquerda. Entendeu? Se você tem costume, por exemplo, de acordar de um jeito com um despertador, acorda de outro jeito. Se tem costume, por exemplo, de escovar o dente assim que acordou, tudo bem, escova o dente assim que você acordou, mas primeiro lava o rosto. Muda um pouquinho dos seus hábitos, que o seu cérebro vai começar a entender que você está saindo da inércia, que você está saindo da sua zona de conforto. E sair às vezes da zona de conforto é muito complicado.
mercado. Por quê? Porque a gente está habituado a ficar na zona de conforto, a gente acaba criando um certo prazer em desenvolver sempre as mesmas coisas, entendeu? Vai para outros restaurantes, se você tem hábito de ir só em um, come outro tipo de pão, muda a sua dieta, por exemplo, se você está muito encanado com o seu corpo, muda a sua dieta, vai para uma dieta, faça por exemplo, um mês de dieta diferente, gluten free, por exemplo. Eu que sou alérgica, a dieta gluten free pra mim é minha sobrevivência. Mas às vezes eu fico até sem comer as minhas coisas gluten free e dou um pouco mais de atenção para hortaliças, para verduras, para alguns tipos de proteína diferente, de peixe, de frango, que eu como muita carne vermelha, só muito de vez em quando. Então, assim, muda um pouco o foco. Conversa com pessoas diferentes, por exemplo. Você tem um filho na escola, vai um dia, se oferece para dar uma aulinha para as crianças de alguma coisa, de alguma matéria que você ensinou seu filho e ele se sabe muito bem. Se você é uma pessoa religiosa, ajuda a sua igreja a arrecadar fundos, faça alguma coisa pequena. Se, por exemplo, você não tem um trabalho no momento e que você quer voltar para o mercado de trabalho, seja voluntário naquilo no que você é formado por um tempo, para você adquirir de novo a habilidade, a destreza de fazer aquilo. Se ofereça, por exemplo, para ajudar um idoso, que você sabe ali da sua vizinhança que está precisando, para ajudar a desafogar um pouco uma família. Tente fazer coisas que, se você, por exemplo, é uma pessoa que ainda não voltou para o mercado de trabalho, ou se você ainda tem algum tempo de sobra, faça alguma coisa diferente para mudar a sua constituição dos seus próprios pensamentos através de uma plasticidade cerebral. Quando você faz uma plasticidade cerebral, você começa a perceber que outros campos da sua vida começam a acordar. É como se você estivesse despertando um gatilho da sua própria consciência versus aquilo que você quer sair do seu pensamento, que você só pensa, e você começa a ir para o campo da praxis. Quando você começa a ir para o campo da praxis, que sejam pequenas praxis que você vai fazendo diariamente, você começa a imbuir no seu sistema nervoso central, em toda a sua rede neural, um novo comando. E esse novo comando vai fazer com que você cresça mentalmente, e aquela prisão a qual você estava pelo seu próprio pensamento, onde você era o escravo de si mesmo no pensamento, começa a afrouxar, entendeu? Antes de dormir, pratica um pouco de meditação, mesmo que você não... Na internet tem tantas dicas de como meditar, mas mesmo que você não queira seguir as dicas, se você queira fazer uma coisa assim, para relaxar, senta na sua cama, coloca lá uma almofada e começa a respirar pelo nariz e soltar pela boca por uns 10 minutos. Se permita assim, sentir os seus batimentos cardíacos, se permita se interiorizar. A partir desse momento que você começar a se interiorizar e começar a deixar, os vão acontecer, deixa eles acontecerem. E se você perceber que um tipo específico de pensamento se repete como se ele fosse ruminante, aí você começa a silenciá-lo. Você para nele e começa a silenciá-lo. Muda a frequência dele, pensando numa outra coisa. Às vezes numa cor, às vezes numa borboleta, em algo que dê um certo sentido para ti sair daquilo. Se, por exemplo, está passando por uma frustração amorosa ou está passando por alguma questão onde você vai ter que tomar as rédeas da sua vida para que essa mudança aconteça, você vai começar a usar essas primeiras praxis, e na meditação você vai começar a pontuar. E aí, quando você começar a pontuar, você vai se tornar um pouco mais consciente do pensamento que se repete. E essa consciência do pensamento que se repete vai fazer com que você comece a dominá-lo. Entendeu? Agora, se você achou
que essas minhas colocações fizeram algum sentido ou outro na sua vida, me dá um like, me segue, toca o sininho para você ter novas notificações e obrigada!